noite. Começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana a gente fala no Web Divan do Elpa. Já gaguejei, no começo do programa já entrei gaguejando, uma coisa impressionante. No Web Divan a gente fala toda semana sobre um assunto ligado à subjetividade humana, à psique. A gente fala um pouco sobre psicologia, psiquiatria e temas na área de saúde. Não só isso, mas hoje, né, a gente tem em especial, a gente vai falar sobre um tema social, que é a violência. Como que a psicologia enxerga a violência? Como que a gente pensa as questões sociais sobre violência? Por que essa semana, né, tem se falado tanto sobre violência? O que a gente pode fazer e pensar a partir disso? E para conversar comigo sobre isso, eu estou com a psicóloga, minha amiga psicóloga, Cristina Godoy. Boa noite, Cristina. Boa noite, Renata. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui de novo com você. É uma alegria nossa, é uma alegria. Falei, não, Cris, você tem que vir, porque faz tempo que você não veio no Web Divan, eu estou com saudade de você. E a Cris veio, ponta firme. Um beijo muito especial para quem já está aqui no nosso chat, Savano Pereira. Estamos aqui agora, tudo certo, tela aqui, estamos aqui apresentando para você. Um beijo para você, todo mundo que está no programa. Vou voltar aqui um pouquinho para ler para vocês. Maria Fernanda, um beijo para você. Letícia, todo mundo que está assistindo. Marina, minha querida, um beijo para você. Se você está assistindo, que você falou que ia entrar no começo do programa. Marininha, minha querida, um beijo para você. Falei de você o programa passado, que você parou de fumar. Agora já fazem 20 dias e que eu estou muito orgulhosa de você. Faz 20 dias que ela não fuma. Parabéns. Parou de fumar, Cris, e é uma missão difícil essa, muito né? Difícil. Muito Merece difícil. parabéns mesmo e que ela continue arduamente essa batalha, porque dura, né? Dura um período aí até passar a vontade, até conseguir se liberar. Aqui entre nós quase a vida toda. Você vai sentir vontade, vai lembrar de como é bom, mas não pode. Mas come o chocolate, conta até 10. Come o chocolate, conta até 10. Neto Palma, que saudade de você. Você não tinha vindo ainda aos estúdios novos da UTV. Um beijo, meu querido. Que bom que você está aqui. Já que você vai perguntar o tema que eu te conheço, a gente vai falar sobre violência hoje. Eu estou com a Cristina Godoy, psicóloga, para falar sobre isso. Cristina, vamos pensar um pouco juntas o que é a violência, né? É lógico que atos de violência, atitudes violentas, é humano, né? O ser humano ele tem essa capacidade, não só o ser humano, mas os animais também acabam sendo violentos. O que diferencia nós, seres humanos, no ato da violência, do que os animais, por exemplo? A nossa violência, ela é mais pensada do que a dos animais. Nós temos a capacidade de elaborar essa violência e por isso, às vezes, ela se torna tão cruel. Né? O animal, o cachorro vai roubar a comida do outro, ele morde e acabou. Ele não leva isso para casa, ele não fica elaborando. E no ser humano isso tem muito de vingança, muito de preparação, né? Às vezes alguém que já fez mal para você há 10 anos atrás, você vai num belo dia e se vinga da pessoa. Então isso dá todo um requinte de crueldade que a gente sabe que pode tomar proporções muito maiores. Não é uma atitude de defesa, né? Não é uma atitude de defesa, né? E às vezes a causa é muito pouco nobre. Não é nem para se defender, às vezes é algo que, né, não tem nem explicação. Né? Quando a gente vê essas questões de crimes passionais, né? Porque por mais que a gente diga que a pessoa se defendeu de alguma forma daquele sofrimento, ou daquela pessoa que fez um mal para ele, também é uma atitude de vingança, né? Lógico, crimes eu acho demais, mas falar de violência passional, entendeu? Então, que a gente vê bastante, né? Os homens que ficam violentos quando as mulheres não querem mais e vice-versa. Até as mulheres que ficam violentas quando os homens não querem mais, né? Sim. O que a gente tem visto muito na mídia, que eu acho extremamente cruel, é se vingar muitas vezes. Tiveram vários casos aí na história do pai que o marido tentou reconciliar, a mulher não aceitou, ele vai lá e mata um filho e se mata, né? Como assim? Né? Como chega numa crueldade a esse ponto que tá envolvendo um terceiro que não tinha culpa nenhuma? Ou aquele caso do prédio, né, Cris? Eu lembrei agora, eu acho assustador, assim, que ele matou o casal de cima, que tinha um bebê, sim. porque eles não paravam com a bagunça, com barulho, enfim. E aí, né, Renata, esse caso é bem lembrado. Ele fez tudo isso e se matou. Resolveu? Né? Ele tirou os pais de uma criança, essa criança não vai mais ter os pais, uma criança de 1 ano e pouquinho, né? E se suicidou em seguida. Aí a gente fala assim, qual a vantagem ele levou? Então é isso que a gente precisa pensar. O passional, o crime, a vingança, atinge uma proporção tão grande que a pessoa é capaz de pagar com a própria vida e até com certo prazer. Ela fala, eu me mato, mas resolva essa questão. Né? Qual o sentido? Se matando ele já não precisava mais ter se livrado do barulho.
né? Ou da situação, enfim. Então é muito cruel e a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma campanha aí falando, né, sobre o contar até 10. Eu acho que é isso, conte até 20, até 200, né? Mas aprenda a contar. Porque a gente vê o quanto pode ter uma consequência quando alguém, por exemplo, te xinga no trânsito e você olha e responde, né? Às vezes você tá bravo e fala, fiz mesmo. E isso pode desencadear uma reação irreversível. De repente a pessoa está armada, volta e te enfrenta. Então eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade porque a gente não sabe o quanto o outro pode ser mais passional ainda do que a gente. Né? Claro. O Neto Palma está falando assim, eu conto até 1000, não, não até 10. Quanto você melhor. quiser, Neto. E ele fala que violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem, que é uma frase do Augusto Cury. Fato, né? Fato, sim. fato. Não chamaria nem só de fracos e fortes, eu acho que as pessoas com um maior nível de consciência, elas compreendem melhor as coisas realmente, né? Elas se dedicam a compreender melhor as coisas, compreender melhor o outro. Eu acho que são pessoas que têm mais consciência do mundo. Sem dúvida nenhuma. Quem é seguro, né, Renata? Quem se julga forte, seguro, não precisa se defender. Eu vou dar um exemplo, eu costumo usar muito no consultório, né, com os meus pacientes, o exemplo dos animais, né? Eu falo, não está entendendo uma situação? Pensa no cachorrinho, pensa na macaca com filhote, porque eles não têm a elaboração que a gente tem, então eles não erram tanto, né? O filhotinho quer comida, a macaca vai e amamenta, a cadela vai e amamenta. Minha cachorra teve 4 filhotes, assim, né, uma capacidade de cuidar deles absurda. E por que a gente não faz certo sempre? Porque a gente pensa demais e se confunde, né? Então, eu falo assim, quem é o bicho que morde o outro? Entre cachorros, que quase todo mundo tem um cachorro em casa, é o cachorro pequenininho, que ele é acovardado, ele é assustado, então chegou perto, ele vai e morde. Né? Então, acho que essa nossa cultura de que o forte tem que se defender, o forte tem que se vingar, o forte tem que ir lá e brigar, eu acho que é exatamente o contrário. Quem faz tudo isso é o fraco. É o fraco que precisa se autoafirmar. Quem está bem, quem é seguro de si, não faz nada disso. Claro. Né? Ele vira as costas e vai embora. Ele não precisa tirar essa satisfação. Né? Então, acho que a cultura do bad boy aí é bem duvidosa. Né? Também acho. Eu acho que falta de muitas coisas, né? De estrutura psíquica, de cultura, de educação. Sim. Tem muitas coisas aí, mas principalmente eu acho que o ser humano, ele pratica uma violência diferente do animal, porque a gente tem a questão do tempo, né, Cris? E só por isso nós somos vingativos. Os animais, eles vivem no presente. No presente, sim. É agora, 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 agora. A gente não. Se a gente está praticando um ato de violência, a gente está pensando no passado. O que aquela pessoa me fez, que já está no passado. Que seja futuro, 2, 3 minutos. Agora ele vai ver agora ele vai ver o que vai acontecer com ele. Ele me traiu, agora eu vou, sei lá... Né? Então, assim, infelizmente, Renata, eu acho que a nossa maior tristeza, acho que talvez o maior sofrimento da humanidade é isso, que nós nunca estamos no presente, ou a gente está lá na frente ou está lá atrás. Né? Então, os animais, mais uma vez, são privilegiados por viver o momento. Eles aproveitam ali, a comida está gostosa, eles aproveitam, né? É lógico que a gente tem uma limitação. Até o Samano fala o seguinte, no mundo real isso não se aplica, é diferente. Realmente, o ser humano ele sempre vai ter a questão do tempo e a gente sempre vai ter que lidar com a questão do tempo. A gente sempre vai lembrar do passado, enfim, né? Sempre, não sei, mas... Sim. Nosso desenvolvimento mostra isso. Mas para não se escravizar, porque o que acontece é que, assim, uma parte das pessoas são mais melancólicas, vivem mais do passado, né? E elas abstraem o presente e o futuro, e outras são ansiosas ao extremo e só vivem no futuro. Então acabam nem aproveitando o presente, nem contemplando o que aprenderam no passado. Ficam ali só vivendo o que vai acontecer, né? Você está ali numa viagem, mas quando eu voltar tem conta para pagar, e como é que eu vou fazer e o ano que vem, né? Então, assim... temos que ter essa noção, faz parte do pensamento humano viver com os 3 tempos, né, presente, passado e futuro, porém a gente tem que ter um senso crítico e tentar se equilibrar um pouco mais no presente. Né, eu acho que são 2 dimensões, a dimensão sim. consciente, que a gente vai sempre viver esse presente, esse passado e o futuro, é onde a gente se organiza, então onde a gente estuda para poder trabalhar no futuro, é onde a gente poupa para poder... É o lado bom, o lado construtivo. Lado assim, exatamente. Agora, você pode ir para uma outra dimensão quando você não precisa desse planejamento, quando simplesmente você lida com o outro.
outro. O Neto fala, todo animal quando é coado reage e reage de diversas formas. Eu lembrei, Neto, dos patos, né? Não sei se você já viu os patos, às vezes eles tipo não se bicam muito, aí um vai indo em direção ao outro e eles batem as asas e eles começam a brigar um com o outro, de repente acaba a briga. Os dois param lado a lado e começam a nadar juntos. Sim. Acabou, ele reagiu, né? Acabou a briga. Sim. E tem muita questão da liderança entre os patos, né? Então, o líder olhou feio, ele já sabe que ali acabou, né? Que ele tem que respeitar, que ele tem que equilibrar a relação. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que cada vez mais analisar a situação como um todo. Puxa, né? Vale a pena? Vale a pena me estressar? Vale a pena ficar incomodando o outro naquela situação? Então, acho que recuar é sábio. Recuar na maioria das vezes, né? Você falou uma coisa muito interessante, assim, os patos têm líder. Sim. Nós estamos sem líder, clara, né? A gente não tem liderança, totalmente. né? Os macacos têm líderes, né? Assim, e no reino animal isso é muito sério. Né? E hoje, quem são nossos líderes, né? Boa pergunta, Neto. Quem são nossos líderes? Alguém sabe Quem responder? é capaz de liderar-nos? Né? É verdade, Cris. Assim. E a importância disso é uma importância óbvia, né, para a psicologia, que é de estruturação dessa contenção mesmo, dessas regras sociais. É onde você, um líder, um pai, uma pessoa que te orienta, né, e que você tem um respeito por essa autoridade, te ensina a viver com limites, te ensina a viver com essas regras, porque o limite da violência é esse, né? Se você tem um superego melhor estruturado, você não vai atacar o outro porque o outro te atacou. Sim. Você tem essa regra, né, dentro de você. É uma regra sua, não é porque o outro não está vendo, né? Uma coisa, Renata, que eu acho que falta muito ainda na nossa cultura e talvez em várias outras culturas, é a falta das autorregras, né? Então, eu acho muito triste que eu vejo acontecer muito aqui, né? Ninguém tá vendo? Eu jogo o coco pela janela do carro, eu jogo a garrafa PET pela janela do carro. Então, assim, se ninguém tá vendo, ainda assim o seu ego sabe que você tá falhando, né? Então, por que fazer só porque não estão vendo? Não façam por vocês mesmos, né? Então, eu acho que a falta do respeito pelo líder vem muito disso, né? De tentar burlar de alguma forma, as leis internas que a gente tem. Né? E por que será que a gente faz isso, né? Porque tentar burlar regras também, todo mundo faz, todo mundo experimenta, né? Na adolescência, então, é uma experimentação de burlar regras que é uma loucura. Então, mas é exatamente o que você está falando. Eu acho que é um comportamento muito próprio do adolescente. E que na adolescência faz parte do desenvolvimento, ele quebrar algumas regras, ele romper com algumas crenças para que ele possa buscar a independência egóica dele até, né? Agora, não dá para levar isso para a vida inteira, né? Então, tentar burlar o governo, as leis, os pagamentos, né, as autoridades, não precisa. Isso já não traz mais um benefício no crescimento interno da pessoa, né? É restrito a uma fase pequena. E ainda assim, quebrar regras, ter um pouco de rebeldia não significa ser vândalo, não significa, né? Desrespeitar um professor, sair batendo em professores. Então, assim, é um desrespeitar regras. A minha mãe sempre gostou do meu quarto azul clarinho. Hoje eu sou adolescente, eu não gosto mais de azul claro, eu gosto de verde. Mãe, eu não quero mais azul, eu quero verde no meu quarto, né? Então, assim, eu quebrar regras, mas de uma forma muito saudável, né? De uma forma muito positiva para buscar uma independência própria. Minha mãe sempre gostou que eu comesse o arroz desse jeito. Hoje eu cresci, eu descobri que eu não gosto mais assim, eu gosto de outro jeito, né? Então, se contrapor a regras, mas não de uma forma desproporcional, de uma forma que só vai depor contra ele próprio. Né? Sem dúvida alguma. O Neto, ele pergunta o seguinte, por que tanta preocupação com a segurança? A violência só aumenta. É difícil responder, né? Assim, eu acho que são dois fatores, Neto. Eu acho que antigamente a notícia não chegava tão rápido, violência sempre existiu. Se você pegar os quadros, eu sempre dou exemplo assim dos quadros de 2000 anos atrás, né? 1500 anos atrás. A violência retratada era absurda, né? Então sempre teve muita violência. Antes demorava mais para chegar a notícia. Só que eu acho que hoje mais grave do que o aumento da violência é a diminuição das regras, né? A diminuição do respeito ao outro.
Então, o que me chama muita atenção, a violência está aumentando sim, mas assim, o que me entristece é a crueldade que está vindo junto com isso. Né? No caso da dentista, do dentista também, por que incendiar uma pessoa porque não tinha dinheiro? Tá? Então, isso me entristece. A violência tem, assaltou, foi lá, pegou seu celular, levou, não estou dizendo que é certo ou que é assim mesmo, não estou sendo, né, aceitando isso. Mas o que eu digo, o porquê da crueldade, né? Não reagiu, não fez nada e ainda assim morre, né? Então, isso me preocupa muito. Por que tem que quebrar as regras naturais mesmo da nossa existência? A crueldade é quebrar as regras naturais. Exatamente. Né? Então, roubou porque tem um problema social, faltava comida em casa. Pode usar aí o argumento que for, mas a crueldade, né, se sobrepõe a tudo isso. A gente, de certa forma, quando vê um ato de tanta crueldade, a gente dá nome, né? Como se fosse um transtorno psíquico, Sim. então sociopata, quer dizer, desvia, né? Ele não tem a mesma formação do que o outro, ele não consegue se adequar socialmente. Eu escutei um caso de um assalto também, onde a pessoa que foi assaltada, a menina que foi assaltada, ela contava, eles entraram na casa dela, ela contava que entre eles, ela também percebeu que tinha um mais violento que os outros e um mais bonzinho que os outros, bem coisa de filme, né? Onde o bando se equilibra. Sim. E ela descreve, lógico, o mais violento chegou a chutar o gato dela e matar, sem razão nenhuma. Ninguém estava negando dinheiro, nada, sem razão nenhuma. E era mais violento mesmo, fazia roleta russa na cabeça das pessoas. Quer dizer, não precisava, né? Não precisava. Estava assaltando, estava dentro rendida, todo mundo quieto, família rendida. Assim, ele queria bater, ameaçar. E ela fala que ele tinha um prazer em ver ele sob ameaça. Né? Então ele tinha prazer em agredir, em chutar, em fazer roleta russa, em matar o gato. Quer dizer, não dá para achar que uma pessoa assim está dentro do que a gente entende como normal, psiquicamente falando. Não está. Né? Então não é que assim, é um ser humano mais violento. Não é só isso. Não é só isso. E hoje, sabe, Renata, o que preocupa bastante, assim, a gente antes tinha os antissociais, né, os sociopatas, mas hoje tem os usuários de drogas pesadas, né, que a gente sabe da psicopatia induzida por substâncias, né, por abuso de substâncias. Então, assim, eu tenho presenciado o consumo de crack. Hoje o Brasil é o maior usuário do mundo, né, do planeta Terra. Sim, a gente está com uma quantidade desenfreada de aumento de usuários de crack. A gente sabe que o crack, por exemplo, aumenta a agressividade, diminui o julgamento, né? Extingue a questão afetiva em relação ao outro. Então, é uma fábrica de sociopatas. Né? Tá certo que os usuários graves chegam num ponto quase, né, assim, cadavérico, eles não têm, eu acho que eles nem iriam para um assalto, por exemplo, mas aqueles que ficam intermediários, que são usuários, mas não usuários que ficam jogados na rua, que é a grande eles maioria. são perigosos, né? Eles são perigosos porque eles têm todas as consequências da droga, todos esses aumentos de agressividade, redução afetiva, e eles estão por aí, né, entrando nas casas, pegando as pessoas no farol. E a gente está, né, sob a mira de uma pessoa que não tem julgamento afetivo. Ele, naquele momento, ele não pensa, puxa, vou matar o cara aqui, ele tem filho em casa, ele não reagiu, ele não fez nada, não. Simplesmente ele adquire um prazer de matar. Ele não empatiza. Curioso, ele não empatiza, né? Ele não se sente no lugar do outro. Sim, ele não cria empatia. O psicopata, ele mata o bichinho por curiosidade. Ele acha, né? Ele não tem uma empatia afetiva com aquele ato. Então ele acha até curioso ver o bichinho morrendo, né? Totalmente desprendido, desprovido de sentimento. Então, infelizmente, a sociedade está criando aí, de alguma forma, um comportamento que vai tomar proporções cada vez maiores e que são muito perigosos para a sociedade. Né? Isso me entristece. Eu acho que esse detalhe da violência, não é a violência em si, a quantidade de roubos, mas é quem está vindo roubar a gente e onde pode chegar isso. O Adriano Santos, um beijo, meu querido. Que bom que você está aqui. Pergunta o seguinte: o que leva uma estudante a matar a colega dentro da sala de aula? Cada vez mais a violência está presente nas escolas do país. Violência nas escolas, culpa de quem? Pais, professores, Estado?
Então, se for colocar uma... Eu como mãe, né, eu acho que eu posso falar, se for colocar uma ordem nessa relação que ele colocou, eu acho que a primeira culpa vem de dentro de casa, tá? Antigamente a educação dos filhos cabia aos pais, hoje cabe à escola, cabe a babá, cabe a avó, né? Então cada vez mais você põe filho no mundo e acha que outro tem que educar para você. Então acho que o limite ele vem do berço, literalmente, né? E eu acho que depois é a escola e não dá pra gente falar que tudo é governante. Não dá pra gente esperar que o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito venha e fale pro seu filho, não pode fazer isso, não pode bater na sua amiguinha de dentro, né? Dentro da sala de aula. Então, eu acho que a falta de limite é muito isso. Os pais estão achando fácil, assim, põe filho no mundo e fala, mas sua professora não te ensinou? Não, tem muita coisa que é índole, né? Que vem da barriga, que vem da primeira educação e que vem no dia a dia. A escola não está com a criança 24 horas. E outra coisa, né, Renata, que assim, na periferia, e não só na periferia, existe uma cultura onde os violentos, os chefes, né, os líderes são bem vistos, eles têm um certo... Né? E isso é muito triste também. É o poder, né? Ele demonstra o poder, ele vai lá, ele espanca o amigo e ele ganha algum destaque na turma. Então, existe uma cultura na escola que isso sim, acho que tem que tomar muito cuidado. Conheço professores que já tiveram dedo quebrado, que já tiveram arma apontada para eles, né? E aí, o que a gente faz sem líderes, né? Mais uma vez. Se o professor não merece ser respeitado, que limite, né? Que limite a gente vai impor para essa criança? Se não precisa respeitar o governante, não precisa respeitar o policial, por consequência não se respeita o professor e também não se respeita o pai e a mãe, né? São nossos líderes. Eu acho que na sequência, né? Aí pode ter entre esses aí um líder religioso, mas então assim, se a gente ensina para os filhos ou se a cultura ensina para os cidadãos que não precisa respeitar ninguém, o ninguém inclui pai e mãe. Né? E aí a gente não tem onde se segurar. Como você acha que a cultura ensina pra gente que a gente não precisa respeitar? Assim, um exemplo, né? Como você acha que isso aparece? Renata, não sei, assim, eu acho que na inversão de valores, sabe, dar o exemplo dessas manifestações. Semana passada tentaram linchar um policial, né? Eu nem li a reportagem, mas vi um policial todo coberto de sangue. Ninguém falou nada. Eu ouvi muito pouco, não sei se vocês ouviram mais, né? Aí ontem algumas pessoas realmente se machucaram, a polícia foi violenta realmente, ok, mas isso tomou uma proporção imensa, né? Então eu acho que nisso a cultura ensina que o errado é certo, muitas vezes. Então, a manifestação onde se quebra uma loja de uma pessoa que batalhou a vida inteira para ter, né? Amassa um carro. Eu tive um amigo que teve um carro chutado porque passou embaixo do minhocão a hora que os manifestantes estavam passando. E assim, aí você fala, eu acho que isso é a hora que a cultura ensina, né? Hoje o Facebook, assim, falando horrores da atuação da polícia. Mas se não atuasse, se a polícia ontem tivesse ido voltado para casa, tá, a gente não vai fazer nada, qual proporção teria tomado? Porque existe, a gente sabe, tem muitos manifestantes sérios, admiráveis, estão ali lutando por uma causa justa, porém, entre eles tem uns que vão ali para quebrar coisa, que vão ali para vandalizar. Então não é só porque a polícia agiu, né? A gente sabe, toda manifestação está arriscado, um saque, uma depredação, então... Até porque é mais fácil ser violento quando você tem pessoas lógico, junto. Né? Mais um ato de covardia, né? Tá ali com os amiguinhos vendo, vamos quebrar, né? Eu quero ver esse mesmo, né, cidadão sozinho na rua. Óbvio que não. Se ele vai ser tão corajoso assim, quebrar uma loja. tão radical, quebrar uma loja. Então... Porque é isso, né? Numa manifestação é como se tivesse uma razão para se fazer isso. Estamos manifestando, uma permissão para fazer isso. O que não é verdade, né? É como se fosse... É muito mais pela contaminação do grupo, então estamos aqui em grupo, né? Se tem uma pessoa um pouco mais violenta, vai usar esse grupo como uma proteção para ser violento. O exemplo, né? Você não vai sair dançando no meio da Avenida Paulista sozinha no meio da rua, mas você vai na balada com as amigas, você dança, né?
Então, em grupo você se torna, ou pelo menos você se sente muito mais forte, muito mais autorizado a seguir as regras daquele grupo, por pior que sejam as regras, né? Então você tá ali com, sei lá, 10 amigos que chegaram ali na manifestação com você. O primeiro jogou uma pedra, né? Você tá autorizado de alguma forma, né? Você fala, ah, meu amigo tá fazendo, vou fazer também. Então, isso eu acho uma pena. Eu acho que existe uma consequência. A gente vai cedendo no limite um pouquinho mais. Né? É como o filho. Minha mãe era muito brava. Ela falava assim, tem que chegar... Mãe, tem que chegar às 10 em casa. Eu falava, amanhã às 11 não. Porque se eu deixar às 11, depois vai ser a meia-noite, vai ser a 1, vai ser às 2. Então, eu acho que a regra é um pouquinho isso, né? Cede um pouquinho, isso pode, aí você vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, eu acho que a regra faz bem para qualquer sociedade, né? Não a repressão, nada disso, mas eu acho que a regra, a gente se organiza dentro de casa com regras, né? Mesmo sem ninguém ver. É interessante, né? Porque eu estou pensando nessa questão dentro de casa, eu tive uma educação ao contrário disso. É assim, você quer sair... 16, 15 anos, quer sair, tá bom, sai, volta a hora que você quiser. A hora que você achar que você deve voltar. Eu nunca voltava à tarde, porque eu queria mostrar que eu sabia a hora que eu tinha que voltar. Sim. Né? Lógico que uma vez ou outra eu ia lá e dava uma apertada, né? Falava assim, o que será que vai acontecer? Realmente não acontecia nada. Não acontecia nada, mas eu me sentia mal. Porque isso, né, também tem isso. As autorregras, sim, você sabe que pra você não é bom, sim. Eu tenho visto, eu acho muito admirável, eu lido com muitos adolescentes, eu acho muito bacana, não, eu tô morando sozinha em São Paulo, eu vim, sei lá, de Goiás, vim, né, de qualquer outro lugar do Brasil para estudar em São Paulo. E eu volto cedo, porque é legal, porque daí eu tô bem amanhã na aula, né? Eu pago a conta em dia, porque aí sobra mais mesada, então é legal isso. A gente vê o quanto existe de gente boa, de gente organizada, inclusive os adolescentes, que todo mundo gosta de falar mal de adolescente, né? Então, mas resumindo, eu acho que muita restrição não deixa a gente criar autorregras. Sim. Aí a gente fica sempre limitado a cumprir aquela restrição externa. Exatamente. E não cria autorregras. Eu acho que o importante é isso, que as regras existam. Se for autorregras, milhões de vezes melhor, né? Se você fizer independente de estarem mandando. Mas acho que tem que ter regra. Senão a gente guarda o sapato na geladeira, guarda, né, as frutas dentro da máquina de lavar. Eu acho que regra é isso. A regra é o básico para você se organizar dentro da sua vida. Eu não estou falando de regra enquanto repressão, enquanto, né, enfim. Não, eu acho que a regra é uma coisa legal, uma coisa ok, que faz a sua vida ser melhor, mais produtiva. Sem dúvida alguma, também acho. O Manuel pergunta o seguinte... O que você acha da lei do menor adolescente, que o pai não pode dar umas palmadas no filho, no bom sentido, para educar? Quando a criança, nos anos 70, quando ele era criança nos anos 70, apanhava todos os dias. Nossa, Neto, você devia ser levado, hein? Por fazer artes. E sempre respeitei meus pais. E se hoje eu sou a pessoa que sou, graças à educação que tive. O que você acha da lei de maioridade penal, 16 anos, e da pena de morte? Tá, então, assim, das palmadas, eu sou a favor dessa lei, tá? Eu vou te falar que, assim, meus pais criaram 3 filhos sem nunca bater. Eu criei 3 filhos, hoje eu tenho filho adulto já, sem nunca bater também. Em casa, na conversa, a gente fala que a conversa, ela surte muito mais efeito do que a violência. Porque a criança, enquanto ela está apanhando, ela... Né, isso já, de acordo com pesquisas, com exames, a criança, quando ela está acuada, está com medo, na hora da surra, o cérebro dela trava, é um momento de medo, né? Como você quando está sendo assaltado, você aprende alguma coisa naquela hora, você trava, né? Então, a criança conversando é onde ela consegue aprender e ela consegue pensar na próxima vez sobre isso. Apanhando, ela vai agir pelo medo, ela não vai agir pela educação, né? Nos anos 70 essa cultura foi muito forte, mesmo todo mundo apanhava, meus pais aprenderam apanhando, e eles sempre falavam isso, eu nunca quero isso para um filho meu, porque eu sei o quanto foi sofrido e não me ajudou em nada, eu só tinha medo, não tinha respeito, né? Então, eu sou contra, sim, sou super a favor dessa lei, eu acho que filho a gente educa conversando, né? Eles entendem. A diminuição da maioridade penal, sou super a favor dessa diminuição, eu acho que sim,
Tem chefes de gangues aí com 12, 13, 14 anos, então, puxa vida, tem idade para ser cruel, tem idade para fazer filho, tem idade para votar, tem idade para tudo. Só não tem idade para ser punido pela lei. Então, sou a favor. Eu acho que tem que ser julgado, tem que ser, né, tem que ser avaliado, mas acho que sim, que 18 anos é muito, tem gente começando muito antes que isso, né? E começa muito antes, né? Tem gente, nós tentamos passar os limites na adolescência, mas não depois dos 18, antes dos 18. Sim. Os adolescentes tentam roubar algo, isso é muito comum. Que é isso, é testar limites. Então tenta roubar algo dos pais ou dos amigos. Está testando os limites. Conversando com um policial uma vez, Renata, que ele me falou assim, que os delinquentes mais cruéis, a gente sabe disso, são os mais novos, né? Que ele falava, aquele ladrão de 30 anos é um cara tranquilo em geral, né? Ele vai, rouba, usa o dinheiro. Agora, esse novo, tanto que os casos graves que a gente teve desses dentistas e tudo, foram todos jovens, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, assim, pode reduzir porque o adolescente não tem muito medo, ele testa limite, e ainda sem ser punido, ele vai ficar 3 anos ali, né, numa casa, depois vai sair de lá com a ficha limpa, né, então, assim, eu acho que tem que repensar isso. E teve mais uma pergunta que eu não, que eu me perdi já. Eu acho que não teve mais uma pergunta, porque ele perguntou isso, né, da questão das palmadas, dessa lei. Ele falou que ele apanhava todos os dias e que teve uma ótima educação. E perguntou sobre a pena de morte também. Ah, tá, a pena de morte. Então, não sei, eu não sei. Eu acho que dá para pensar sobre essa questão, mas acho que também não resolve a gente eliminar esses elementos, mas eu acho que a lei precisa ser pelo menos 100 vezes mais dura do que é hoje, tá? Não sei se pena de morte, mas acho que está muito fácil. Né? Hoje você mata todo mundo, é condenado a 12 anos, aí tem a redução para 3, aí se ler o livro reduz mais um pouquinho, se estudar e se trabalhar, então você sai em 15 dias da cadeia. Né? Aí tem os indultos, agora teve indulto do Dia dos Namorados, é isso? Lógico, ele super tem o direito de namorar. Então eu fico pensando assim, puxa vida, é pra punir, né? Eu quando eu ficava, minha mãe não batia, mas deixava de castigo. Eu quando eu ficava de castigo não tinha negócio. Castigo é isso. Castigo. Castigo é isso. Roubou, foi preso, não tem que visitar a mãe, visitar o pai. Isso me parece, por parte da lei, um convite. Ó, a gente está precisando dar mais esvaziada aqui. E não é o propósito, né? Mas o propósito é esse, esvaziar. O propósito é esse. Mas eu acho que assim, gastou tanto com prisão, pagou o policial para prender, o investigador para entender o que aconteceu ali, aí teve o juiz para julgar, teve o promotor, teve, né? Gastou-se tanto, aí construiu a cadeia, põe lá e convida para sair. Então eu acho que não é o caminho, sabe? Se chegou a ir para uma prisão, ou então não prende. Né? Então, sei lá, medidas socioeducativas, mas acho que a lei precisa ser repensada assim seriamente. Né? Toda lei que começa a ficar flexível, a gente aprende a barganhar e a gente sempre dobra essa lei. Né? Eu lembrei do Bolsa Crack. Como assim? Não sei se vocês sabem o que é o Bolsa Crack, né? Eu acho um projeto complicado. Sim, bem totalmente. Complicado. Daqui a pouco vai ter mãe querendo botar 10 filhos para usar, ela já é usuária. Por que teu filho você quer que teu filho saia se você não vai mais receber a Bolsa Crack? Sim. Por que você vai incentivar com que ele não use, não saia? Eu fiquei pensando, não tem pais que incentivam o filho a roubar, a trazer dinheiro para casa da forma, né? Se prostituir, enfim. Daqui a pouco, ó, vai lá, né? Usa e garante aí nossos R$1.300 por mês, não é isso? Não, é um emprego, né? A Bolsa Crack é um emprego. Infelizmente, quem tá ouvindo a gente pode falar, puxa, é cruel, não sabe o que é isso. Mas, infelizmente, assim, a gente sabe que tem famílias que se mantêm da delinquência dos filhos, né? Então, tem a Bolsa Presidiária, não sei se você sabe dessa, eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Bolsa Presidiária? Que cada presidiário ganha não sei quanto. Outro dia, uma pessoa comentou comigo, porque a pessoa tem um filho preso, mas nem precisa do dinheiro, mas não adianta, porque o governo deposita na conta da família do mesmo jeito, R$900, não lembro, vocês devem saber melhor que eu o valor.
Mas aí você fala assim, puxa vida, por que esse assistencialismo? Não é melhor pegar esses R$ 900 e dar para uma criança que não tem como se alimentar direito, ou proporcionar um bom estudo, uma boa alimentação na primeira infância? Ou prender mais um, já que o problema é espaço e por isso se solta as pessoas, não se prende tanto tempo, flexibiliza a lei, bom, pega os R$ 900, Sim. né? Prende mais um. Sim. Então, eu acho tudo isso muito duvidoso. Sabe? Muito duvidoso. Eu acho que até a gente chegar na pena de morte tem tudo para mexer ainda. Respondendo a pergunta do Neto, eu também acho, Neto, assim, eu fico super em dúvida, né, com essa questão. Eu não concordo muito com a pena de morte, porque eu acho que a gente não tem o direito de matar outra pessoa, seja em que situação for. Até numa pessoa que foi extremamente violenta e matou outras, essa pessoa merece ser afastada socialmente. Prisão perpétua, eu sou a favor. Tá? Que é uma pena de morte que eu acho eu ok. acho que tem muita gente aí que não tem como voltar para a sociedade. A gente sabe. Eles mesmos ou... falam, olha, eu vou sair, eu vou continuar roubando. Eu vou sair, eu vou continuar matando. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que não têm a menor condição de retornar ao convívio social. Mas acho que a pena de morte é simples demais, né? Acho que a punição maior não é matar, é deixar lá para pensar no que fez. Né? E o Neto vai lançar uma campanha aqui para fazer uma, né? Vai perguntar tá perguntando se a Dilma vai lançar uma bolsa rolê para quem quer ir para balada, se divertir. Pode Bolsa ser, rolê, né? Bem pensado, assim. Daqui a pouco a gente vai querer dar um up no salário e vai para cadeia. Você já garante aí uns 3 mil a mais por mês, né? Então, assim, Renato, eu acho esse assistencialismo muito perigoso, tá? Eu acho que o tempo vai mostrar que é verdade. Eu falo, até filho, se você der tudo, ele não desenvolve, ele não cresce, ele não amadurece, ele não sai de casa. Ele não aprende a se frustrar. Que é a então, principal coisa que a gente tem que aprender. Quem né? a gente ama e quer que cresça, a gente tem que dar condições para fazer e não fazer por ele. E o Bolsa, tudo, entra muito nesse assistencialismo barato. De um lado se garante voto, né? E do outro se cria uma população aí totalmente apática, né? Que não tem por que melhorar. Para quê? Né? Para que você vai melhorar? Se você ganha R$ 1.000, você tem o Bolsa Família. Se você pode ganhar 1.500, você já não tem mais. Então, para que você vai melhorar de emprego? Para que você vai estudar? Para que você vai se desenvolver? Então, é muito preocupante isso, tá? É uma forma de manter a população ali no basal, porque aí não pensa, não sabe votar. E a intenção não é essa, né? Uma população saudável, um governante saudável, ele quer que a sua população desenvolva, estude, evolua o seu modo de pensar. Então é muito perigoso. Governantes que são assistencialistas, eles são muito mal intencionados, ao meu ver. Tá? Me parece que é isso também, né? Acho que é muito mal intencionado. É como aquela mãe protetora que fala, eu vou dar tudo pra ele, eu vou deixar o quarto dele lindo, né? Por quê? Porque olha como eu sou legal. Olha como eu sou legal, olha filhinha, eu te dei tudo, troquei sua cortina, né? Assim, o que ela quer? Ela quer um filho pra cuidar dela, ela não quer um filho que case, que seja pai, que seja feliz, ela quer um zumbi ali cuidando dela. Então, acho que o governante ele é tão mal intencionado quanto. Ele, num discurso muito bom, muito, né, no primeiro momento, muito acolhedor, mas ele não quer que esse ser humano evolua de forma nenhuma. O Neto, enfim, vou primeiro falar só o seu último comentário, depois eu volto à sua pergunta. Ele fala, se deres um peixe a um homem faminto, vai alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vai alimentá-lo toda a vida. Sim. Né? Sim. Do Lao Tse. O Neto perguntou, o Neto não, desculpa, meu querido. O Adriano pergunta o seguinte, o que você acha do projeto que prevê psicólogos e assistentes sociais em escolas públicas? Olha, eu acho interessante, tá? E já entra muito mais na prevenção, né? Então, acho que sim, acho que médicos, policiais, professores, alunos, enfim, não vendendo o nosso peixe, mas se você trata, né, o primeiro sintoma, você evita o estabelecimento mesmo do problema, né? Então, uma criança está começando a ficar triste, está começando a ficar agressiva, então um psicólogo nesse ambiente poderia ser capaz de captar isso muito antes e fazer uma intervenção, né?
Eu sou a favor, eu acho que qualquer tipo de trabalho preventivo, que não seja para tratar a doença, mas sim para perceber o sintoma logo no início, é muito positivo. Eu acho que só precisa ter um espaço adequado para isso, uma formação de psicólogos adequada para isso. Exatamente. Porque hoje o que a gente vê muito nas escolas, né, são os psicólogos atuando assim, ou bullying. Então, olha, vamos cuidar do bullying na escola, ou das crianças, bullying. tudo é Antes bullying. era tudo hiperatividade, agora tudo é bullying. Exatamente. Então, vamos cuidar das crianças especiais, né, da nossa cota de crianças especiais que tem que ter na escola, e das pessoas que sofrem bullying. E eu acho que a psicologia preventiva, ela vai muito além disso. Sim. Ela faz um processo educacional junto com a escola. Sim. Isso falta. Eu não acho que nem só na pública, eu acho que falta na privada também. Sim, Né? Um trabalho totalmente. preventivo, um trabalho de psicologia preventivo, onde você educa as crianças, ajuda a educar. E não adianta, né, por enganação, se só colocar o psicólogo lá e também não der condição dele trabalhar. Porque, identifica o problema, mas, não fala nada não, senão a Secretaria da Educação vai pegar no nosso pé. Então, assim, esse psicólogo, ele diagnostica, mas ele não faz milagre sozinho. Ele vai precisar de uma estrutura para poder atuar, ele vai precisar que a escola intervenha junto à família, né? Essa família vai ter que também ter uma força de vontade para ajudar essa criança. Então, eu falo, que tem gente que faz terapia e fala, agora eu tô fazendo terapia. Só a terapia não resolve, você tem que estar propenso a mudar, a viver melhor, a ter mais qualidade de vida, né? Acho que a mesma linha é o psicólogo na escola. Se só tiver o psicólogo ali de enfeite... Não adianta nada, né? Eu acho que é um bom começo. É um bom como começo, você falou, é um bom começo. É um bom começo onde, assim, já se vê a importância da psicologia dentro da educação. Sim. Oi, né? Assim, quanto tempo demorou para ter um psicólogo e um assistente social dentro das escolas? Sim. É o mínimo. Então, assim, que nem psicologia dentro dos planos de saúde. Como assim não era, né? Como assim não podia, sim. né? Você não podia consultar um psicólogo. Hoje em dia pode, todos vocês que têm plano de saúde, a gente que tem plano de saúde, a gente tem até 12 sessões por ano que têm que ser pagas pelo plano de saúde ou reembolsadas pelo plano de saúde. Então, hoje em dia, no mínimo uma sessão por mês, todos nós que temos planos de saúde temos direito. Sim. Então, é um direito que deve ser usado, né? Não tenho condição para pagar. Não, eu costumo dizer assim, puxa, isso não é mais argumento, porque até as escolas, as faculdades de psicologia oferecem atendimento gratuito. Então, dá pra gente buscar uma qualidade de vida sempre. Né? Sem dúvida alguma. Meninos, é isso aí. A gente dá pra gente buscar uma qualidade de vida sempre. Né? E lidar melhor com essa violência. Eu acho que, para fechar o programa, lidar melhor com a violência é lidar melhor com si mesmo. Né? É a gente fazer alguma coisa por essa violência, é a gente ser menos violento, menos crítico, julgar menos os outros. Sim. Eu acho que começa dentro da gente. Não adianta a gente ficar pensando só o que a gente pode fazer fora, ou o que os outros deveriam fazer, né? Os governantes, ou a escola, ou os pais. Tudo começa o que a gente pode fazer. Sim. Né? E assim, o principal, na minha opinião, para a gente ser menos violento é a gente julgar menos os outros. Exatamente. Né? Olhar um pouco mais para si, não tanto para o outro. É muito fácil, né, Renata, criticar o trabalho do outro. Difícil é você fazer diferente e bem feito. Né? Então a gente fica muito, o político não presta, puxa, tem ideias melhores? Coloque em prática, né? E acho que é isso, é a gente ter fé de que a mudança não vem de cima para baixo, vem de cada um de nós. Puxa, eu quero um mundo menos violento, eu vou começar meu dia dando um sorriso dentro do elevador, falando bom dia para o meu vizinho, não gritando com os meus filhos, né? Atendendo meus clientes com uma voz mais doce. Então, eu acho que a mudança, um mundo menos violento, se cada um fizesse assim, só um pouquinho, a gente viveria num mundo fantástico. Não xingar as pessoas, não fechar no trânsito, né? Sim. Eu vejo, às vezes, uma pessoa começa a xingar outra no trânsito, é um ato tão violento, né? Duas pessoas que não se conhecem. Os motociclistas, né? Os motoboys, eles chutam porta, arrancam espelho. São fechados, também tem outro lado, né? E a gente fala assim, os carros não respeitam. Que vantagem se leva nisso, né? Então, eu acho que um mundo menos violento é cada um fazendo um pouquinho. Não estou falando de grandes mudanças, nossa, eu vou mudar o mundo. Não, eu vou acordar de manhã e vou sorrir para algumas pessoas, eu vou falar bom dia para outras, vou atender o que outras me pedem. Então, se cada um de nós tivéssemos essa atitude, já estava resolvido, né?
Só que a pessoa fala, pô, mas o governo não faz nada, né? Não é o governo, é cada um de nós mesmo. Acho que a hora que a gente souber que a gente precisa mudar um pouquinho, e todos nós precisamos, a gente não vai nem lembrar do governo e a mudança vai chegar lá em cima, porque a gente vai aprender a votar melhor, né? Vai aprender a cobrar melhor. Então, eu acho que tá na gente, né? Tá na nossa mão. É muito mais fácil do que parece, né? Só que a gente só olha lá o que os outros podem fazer, isso, né? Isso. O Adriano Fale apoia essa causa, né? Essa causa dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas. Se nada fizer, nada mudará. E passa aqui no chat para quem quiser a petição para ser assinada, que é www.petiçãopublica.com. E aí vai lá dentro e procura, porque é /psi, tem mais algumas coisas, tá? Então, petiçãopublica.com. E o Neto, né, para fechar nosso programa, o Neto sempre fecha com uma frase de efeito, sim, uma coisa incrível. Ele fala o seguinte: violência nunca é resposta, a não ser quando a pergunta é o que nunca é resposta. Essa a gente vai para casa pensando. É isso aí, né? Muito bom. Cris, muito obrigada pela sua participação no programa. Estou com saudade. Você não vai demorar mais anos para voltar ao Web Divan. Pode ser? Sem férias muito longas. Sem férias longas, tá? Obrigada a todo mundo. E se alguém tiver alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Manda para o seu e-mail? Pode mandar para o meu e-mail. Que é? Cris Godoy 2005, Godoy com Y, @hotmail.com. É isso aí, Cris Godoy 2005 com Y, @hotmail.com. E hoje a gente teve aqui no estúdio também a Juju, que é a nossa fotógrafa, né, Juju? Você veio tirar foto da gente. Vem aqui me dar um beijinho de tchau. Juju aqui veio assistir o programa, ela é filha da Cris, e veio conhecer a Juju bebê no Web Divan. Olha que coisa linda, olha pra câmera, Juju. Olha que coisa linda. Tchau, tchau. Até sexta que vem, às 21 horas. Beijos.